Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a orientação do Senhor nosso Deus. Sejam bem-vindos todos vocês do Ministério Apostólico Metodista, vocês de outras denominações. Sejam bem-vindos vocês que já passaram pelo Ministério Apostólico Metodista e vocês de outras religiões, vocês que professam e que confessam outras religiões. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Graça e paz do Senhor nosso Deus. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elevam e fortalece o nosso ministério virtual. Já chega aqui deixando seu joinha. O nosso endereço aqui no YouTube, como vocês sabem, é o Clovis Man. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. Clovis Man é o nosso endereço aqui. A gente tem ministrações também no Instagram. Lá no Instagram é o Clovis Apólio Oficial. Clovis Apólio Oficial no Instagram. E aqui no YouTube é o Clovis Man. Então dá aquela ajuda, aquela fortalecida, compartilhando nosso canal, se inscrevendo e ativando o sininho para que você seja notificado. Tá bom, Clovis Man? Já deixou seu graça e paz, sua saudação? Faça isso agora. Escreva aí assim: eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção e de crescimento na presença do Senhor nosso Deus. Vamos à palavra do Senhor agora? Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, estamos no capítulo 7. Vamos hoje a partir do versículo 25. No versículo 25 a seguir, essa porção agora que nós vamos abordar agora, Paulo volta aos relacionamentos de casais, ou daqueles que pensam em contrair matrimônio, tá bom? Lembrando que o título desse capítulo é assim: o Evangelho nos relacionamentos. Como viver o Evangelho nos relacionamentos, principalmente os conjugais. Paulo trouxe vários momentos falando para os casais, deu uma saída falando do nosso chamado, agora ele volta para conversar conosco sobre os noivos, os comprometidos para o casamento, aqueles que são solteiros e não sabem se casam ou não casam, como viver essa vida, como tratar essas questões. Então, conselhos aos noivos e a urgência deste tempo, ou daquele tempo em que ele vivia, e o do nosso agora também, né? O tempo em que o apóstolo Paulo escreve essa carta é um tempo delicado, com guerras, com agitações estranhas. Você precisa voltar a mais de 2000 anos atrás, tá bom? Para você encontrar esse tempo em que o Paulo está escrevendo. Então era um tempo de complicações, de urgências. E Paulo então vai falar do, do casamento, dos noivos, dos que querem se casar nesse tempo tão complicado. Tá bom assim? Então, conselhos aos noivos e conselho com relação ao tempo presente. Vamos lá, a partir do versículo 25, vejamos o texto, então, a partir do versículo 25, ele fala assim: quanto aos solteiros, não tem o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer. Quanto aos solteiros, não tenho o mandamento do Senhor, tá bom? Mas dou meu parecer como alguém que, pela misericórdia do Senhor, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Que problemas atuais? Guerras, agitações que aconteciam naquele tempo, tá bom? O Nero tacando fogo em Roma, as perseguições, a falta de direitos civis, né, só obrigações, a escravidão, as guerras e tudo mais, né? Então, quanto aos solteiros, não tem uma direção específica do Senhor para os solteiros. Eu não tenho, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia do Senhor, é digno de confiança. Não é só o apóstolo Paulo que é digno de confiança. Analisa bem, observa bem, mas já pessoas mais vividas, elas podem ser boas conselheiras. Lógico que você tem que pesquisar, né? Tem que pesquisar.
Geralmente é bom a gente ter como mentor alguém mais velho do que a gente, alguém mais experimentado do que a gente. E é lógico que não dá para eu confiar em tudo, porque assim, até os canalhas envelhecem, né? Até os imorais envelhecem, até os, os bandidos envelhecem, perdem a força, mas não perdem a inteligência, eles envelhecem. Então não dá para nós confiarmos em todo mundo só porque é mais velho do que nós. Então você, jovem, o que você faz? Saiba que na maturidade está a sabedoria muitas vezes. Não é uma regra fechada, mas na maturidade, na experiência, está bons conselhos, está a sabedoria, tá bom? Então o que você faz? Pergunte. Pergunte ao redor daquela pessoa que você está pensando em confiar, que você está pensando em se aconselhar. A pessoa é uma pessoa já com certa idade, conversa com outras pessoas com a mesma idade sobre essa pessoa, dá uma investigada, pesquisa. Não vai confiando cegamente, tá bom? Mas é muito bom que você, meu amigo, minha amiga, tenha um mentor mais velho do que você e mais experimentado do que você. Converse. Paulo fala assim: quanto aos solteiros, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia do Senhor, é digno de confiança. Veja, não é porque ele é o bonzão, não, é por misericórdia do Senhor. Ele é digno de confiança. Então procure pessoas dignas de confiança. Procure. Não confia no primeiro que você acha que é digno de confiança. Não. Dá uma investigada com muito amor e carinho. Depois que você concluir, você se rende realmente. Não seja uma pessoa rebelde, revoltada, infiel, desleal, né? Concluiu, encontrou alguém mais experimentado, mais maduro, digno de confiança para você conversar, se informou ao redor desta pessoa, dá uma perguntada no começo, abra bem os olhos depois, aí não dá para você ser desleal, né? Pergunta bem, se informa bem, vá às pessoas e pergunta, meu amigo, minha amiga, esta pessoa, este fulano aqui, o que você pensa dele, qual é a história dele, o que você sabe dele, não custa nada antes da intimidade, antes de você se render ou sair xingando todo mundo. Paulo fala assim, eu acho que eu sou digno de confiança, eu penso que eu sou digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, ele continua, ele faz isso. Olha, eu não tenho uma direção do Senhor. Eu não tenho uma direção do Senhor. Mas eu tenho o meu parecer. Pela misericórdia de Deus, eu acredito que eu sou digno de confiança. Você tem que ter alguém mais maduro do que você, mais experimentado do que você, para te aconselhar. A vida é assim, sinto muito. Então pergunte bem sobre a pessoa que você está pensando em confiar, em se abrir, em se aconselhar. Pensa bem. Interrogue, não sai confiando, pergunte. Dá uma pergunta. Se for coisas mais abstratas, pesquise a história, dá uma pesquisada. Aí Paulo começa o versículo 26 falando assim, ó, por causa dos problemas atuais, ele está aconselhando, está percebendo? Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor que o homem permaneça como está. Ele está falando para os solteiros, tá bom? Quanto aos solteiros, lembra lá, quanto aos casados, quanto àquela pessoa que quer se divorciar, quanto ao casal cujo cônjuge é descrente, quanto aos solteiros agora, ele está trabalhando com grupos de pessoas. Quanto aos solteiros, por causa dos problemas atuais, guerras. Se a pessoa se casa e é chamado para guerra, e não tem guerra se você falar que não, você é enviado para a guerra, ou você morre ali mesmo. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você casa e é convocado para a guerra, ué. Você está casado? Não procure divorciar por causa dos problemas atuais. Você está casado? Olha a agitação que está. É hora de você pensar nisso. Ah, minha esposa me traiu. Ah, minha esposa, o meu cônjuge me traiu. O meu cônjuge é agressivo. Bom, olha como analisa a situação atual. Dá uma olhadinha para isso aí. Não vai ficar pior, não. Você se divorciar agora, nessa situação complicada, não vai ser pior. É isso que Paulo está falando. Então ele está aconselhando, ele não está trazendo uma direção de Deus. Ele fala assim, ó, eu penso que diante da situação, do quadro que nós estamos enfrentando agora, diante da agitação, da urgência, das emergências, das catástrofes, das guerras, é bom a pessoa permanecer como está. Está solteiro? Permaneça solteiro. Está casado? Não se divorcie.
por causa da agitação. Ele não tem a direção do Senhor. Ele fala, eu acho, que eu penso e que eu sou digno de confiança. Você está casado, não procure divorciar-se. Está sem esposa, não procure por uma, por causa da situação atual. Pense agora como é que está o mundo. Não é para você deixar de obedecer o mandamento central do Senhor. Não é que agora, por causa disso, eu não vou casar, porque sempre haverá problema. Vamos combinar aqui? Sempre nós teremos um tempo com problemas, mas existem tempos que os problemas são mais acirrados. Os problemas são mais acirrados. Você está casado, não procure divorciar. Está sem esposa, não procure uma. Entretanto, se vier a casar-se, não comete pecado. Entretanto, se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Todavia, aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida e eu gostaria de poupá-los disso. Então veja, avalie o seu contexto, avalie a situação em que você se encontra, avalie a situação em que você está, observe o tempo que você se encontra. Você é solteiro? A situação atual é muito complicada? Mantenha-se assim. Ah, você está casado? A situação é muito complicada? Não procure, como é que fala o outro, sarna para se coçar. Não inventa a roda. Tá difícil? Cuidado, pensa bem. Então, o Paulo vai falar aos jovens solteiros, às virgens, aos noivos, ele vai aos casados de novo, aos recém-casados, aos que pensam em casar. Então, a recomendação do Paulo não é mandamento, é um conselho inspirado. Ele fala, não é uma direção. Quando ele fala que não é direção de Deus, gente, por favor, Paulo não sabe que ele faria parte do cano sagrado. Paulo não sabia. Não quer dizer que o Paulo fala assim, o que eu falo não é mandamento do Senhor. Veja bem, é que o Paulo nem imaginava como é que o Paulo poderia falar que ele era agora um escritor sagrado. Ele não seria assim tão arrogante, ele era até que bem orgulhoso, mas não a esse ponto, a arrogância não chegava a esse ponto. Então ele fala, olha, eu não tenho, o que ele está falando? Eu não tenho no Antigo Testamento uma direção para os solteiros neste quesito. Mas veja, o tempo está complicado, você está solteiro, o tempo está muito pesado, permaneça como está. Você está casado, o tempo está complicado, não se divorcie. Porque você vai acumular agitação sobre a sua vida. É sabedoria pura aqui, irmãos. É sabedoria, não é mandamento, é um conselho inspirado. O Paulo nunca ia falar que era de Deus, porque ele não poderia fazer isso, querido irmão. Ele fala que ele é digno de confiança. Ele fala, eu acredito que pela misericórdia do Senhor eu sou digno de confiança. Eu tenho maturidade e experiência para falar para vocês. O tempo é de guerra, o tempo é de catástrofe, o tempo é de urgências, o tempo é de complicações, o tempo é estranho. Você está solteiro? Que tal se você se mantiver assim? Você está casado? Não arrume sana para se coçar, não divorcie agora não. Não divorcie agora não. Então não, ele fala assim, eu não tenho essa instrução no Antigo Testamento. Mas eu acho que eu tenho dignidade para falar. Eu sou digno de dizer isso. Então, a tensão do presente, Paulo fala. A liderança espiritual envolve sabedoria, gente, pastoral. Uma liderança espiritual, uma liderança de um mentor espiritual, ela envolve sabedoria pastoral. Paulo fala, olha, o tempo é esquisito, o tempo é urgente, as catástrofes estão aí, as perseguições estão aí, estão matando seres humanos por nada, são tempos de guerra, de repente você é convocado para a guerra. Então, uma liderança espiritual envolve um apacentamento pessoal, um apacentamento pessoal. A liderança espiritual envolve sabedoria pastoral. Então a atenção está aí, Paulo fala, olha para a atenção, no verso 26, né? Ele fala, né? Olha só, por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está, por causa das tensões, dos problemas atuais, perseguições e aflições influenciavam as decisões matrimoniais. Lógico, imagina só, o cara está casado com a esposa, pronto, ele é chamado para a guerra. Imagina só, a pessoa está para entrar num relacionamento sério e aí acontece uma invasão na sua cidade.
todo mundo é levado escravo e cativo, todo mundo é perseguido na cidade, você imagina só. Então perseguições e aflições acabam sempre influenciando nas nossas questões conjugais, sempre acaba influenciando. O casamento não elimina as dificuldades. Vou casar porque vou para a guerra. Pelo contrário, porque vou para a guerra, não vou casar. Ah, já que eu vou para a guerra, eu vou casar. Isso é meninice, isso é molecagem. Isso não é sabedoria. Ah, tá, olha, tá chegando uma guerra aí, vou casar para ter um filho. E quem vai cuidar do filho se você morrer na guerra? Ah, eu não posso morrer sem descendência, vai ter guerra, vou casar. Aí você casa, vai para a guerra, e aí por isso que tinham muitos órfãos. No antigo mundo tinha muitos órfãos por isso. Os pais iam para, o pai ia para a guerra e morria na guerra e a criança ficava só com a mãe e a mãe sofria. E a pobreza aumentava. Você está entendendo isso daqui? Então, veja, o casamento não elimina as dificuldades da vida. Vou casar para me dar bem. Vou casar para me dar bem. Não existe isso. O casamento não vai eliminar as dificuldades. O casamento não vai resolver seu problema existencial. O casamento não vai resolver o seu problema de força de vontade. O casamento não vai acabar com as suas inclinações sexuais. O casamento não vai acabar com os seus impulsos sentimentais, com a sua fragilidade. O casamento não vai exterminar com essas coisas. Se você é uma pessoa que se sente sozinha, o casamento não vai resolver isso. Se você casa para se dar bem, pronto, acabou de entrar no casamento pelo motivo errado. Não é para se dar bem, você vai para uma relação íntima para fazer o outro feliz. E tomara que o outro queira fazer você feliz. Aí a coisa encaixou e vai bem. É simples assim, ou é complexo assim. Então veja, o casamento não vai eliminar as dificuldades da vida. Não vai. Então, analisa bem o contexto em que você se encontra. Analisa bem o contexto que você se encontra. Os tempos são difíceis? Os tempos são difíceis? Os tempos são complicados? Há uma urgência terrível? Está complicado? Então pensa bem. Paulo fala assim, então é bom permanecer só. Não entre em questões, mas em relacionamento agora mais sérios agora. Agora veja, não levemos ao extremo, porque se nós esperarmos, vamos lá, o Senhor disse, multiplicar e encher a terra. Há o mandamento do Senhor para a gente entrar em matrimônio, tá bom? Então vamos lá, não vamos chegar ao extremo. Ah, então agora tem problema, não vou casar. Veja, não é problema, estamos falando de coisas anormais, guerras, conflitos, escravidão, perseguição exacerbada. Não, veja bem, não entremos, não vamos para os exageros. Não, a vida está difícil, não vou casar não. Não é isso. Não é isso. Não é isso que Deus está falando. Eram tempos de guerra, gente. Eram tempos de conflitos. Eram tempos de agitação. Eram tempos de perseguições. Tanto é que houve fome naquele tempo. Houve fome ali. Tiveram que socorrer a igreja da Judéia, para você ter uma ideia. Então veja bem, não é porque está difícil que eu vou fugir do mandamento de Deus em multiplicar-nos e encher a terra. Inclusive, cuidado com isso daí, viu? Parar de se multiplicar, de procriar, para com essa conversa boba. Casou é para ter filho. Então não case. Casar só para ter intimidade? Não, não é isso não. Eu vou casar só porque eu não me aguento nas minhas calças. Vou casar porque eu não me aguento. Isso não é motivo. Casou, procrie. Casou, obedeça a Deus. Agora veja o contexto em que você se encontra. Ah, estou sem dinheiro, isso não é motivo. Ah, estou desempregado, desempregado está quem quer. Qualquer saidinha ali na esquina, tudo bem, pode ser que não pague o que você queira, mas qualquer saidinha ali você acha um terreno para você carpir. Qualquer lugar você vai achar um carro para você lavar. Qualquer lugar. Pode ser que você não ganhe o que você idealizou. Então veja, não tenho dinheiro, estou desempregado, isso não é motivo. Vá se empregar então, garanta a sua vida. Então, os conselhos do apóstolo Paulo, e ele fala que, olha, eu não tenho uma instrução no Antigo Testamento, eu não tenho uma instrução de Deus, mas eu penso que eu sou digno de aconselhar. Então fala, olha, por causa do tempo presente, dos conflitos, é bom você permanecer como você está, fique como está casado, não se separe, está solteiro, não se case, não arrume sarna para se coçar, avalie a situação. Agora,
Não vá ao extremo de, por causa da situação, não se casar. Ou se casar, não ter filhos. Casou é para ter filho, meu amigo. Só se você não puder mesmo, se for um problema de saúde, biológico, de saúde. Casou é para ter filho, não é para você apenas ficar lá o casal de pombinhos só passeando. Tem um mandamento para você, casal. Tem um mandamento para você, casal. Então, a urgência dos tempos atuais, às vezes, você tem que levar em consideração, tá bom? Não exacerbadamente, tá bom? Mas tem que levar o contexto que você se encontra em consideração, tá bom? É de guerra, são conflituosos, são agitados, são. Então pensa melhor antes disso. Então é o conselho do Paulo. Agora, não vá para o extremo, eu preciso deixar isso aqui claro. Ah, não vou casar. Ou se casou, não vou ter filho. Por quê? Porque não tem dinheiro. Isso não é motivo. Porque não tem emprego. Isso não é motivo. Ah, porque a vida está difícil. Isso não é motivo. Quando é que a vida não foi difícil? Isso não é motivo. Você está entendendo? Então, direção de Paulo para que você avalie sempre. Isso é uma sabedoria. Avaliar sempre o tempo que você está vivendo. Tá bom? Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Nós vamos continuar conversando com vocês sobre isso daqui. Convide seus amigos e amigas para participarem conosco todos os dias aqui entre 9 e 10 da manhã. Peço-lhes também que orem pela minha vida. Eu preciso muito, muito, muito das orações de todos vocês. Não deixem de orar por nós, tá bom? Assim, as orações de um justo podem muitos efeitos e eu preciso das orações de todos vocês. Peço-lhes também que nos ajude financeiramente. As contas estão aqui abaixo. Você pode colaborar conosco porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos. Fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Amém? Vamos orar agora e encerrar. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.